Estamos de volta com o Sala Debate, que hoje fala sobre núcleo familiar. Aqui no estúdio, Paulo Fernando Costa, vice-presidente da Associação Nacional Pró Vida, Pró Família, e Rodrigo da Cunha Pereira, presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família. E você em casa, continue participando com a gente, mande a sua opinião, a sua pergunta. O que é família para você? Você concorda ou não com a definição de família prevista no Estatuto da Família? Envie suas perguntas pelos perfis do canal Futura no Twitter e no Facebook. Bom, eu deixei o primeiro bloco com uma pergunta no ar que eu vou colocar de novo para a gente discutir aqui no estúdio. Qual é o peso que o pensamento religioso de diferentes correntes, né, a gente pode se referir às bancadas, impõe ao projeto que sobrepõe a discussão da sociedade civil? Eu acho que tem todo o peso, né? O Congresso, a bancada religiosa é muito grande no Congresso, e só que nós temos que lembrar que o Estado, teoricamente, ele é laico, só que na verdade não é. Na Constituição de 1891, a Igreja se separou do Estado. Primeiro a Igreja Católica, hoje as diversas religiões, né? Mas o fato é que o Estado não é laico. Essas questões morais, elas são de uma religião particular que quer impor, por exemplo, o monopólio do casamento heterossexual. Quer dizer, isso é uma questão religiosa. Será que nós temos direito? Será que nós não temos que respeitar outras religiões, ou mesmo quem não tem religião, ou quem quer um Estado laico, né? Essa é a questão. Né? Ou seja, o direito canônico, e agora mais do que canônico, todos esses valores religiosos é o que determinam isso. Né? Então, a questão é o respeito à diferença. Toda a questão é essa. Assim. Será que não tem que se respeitar as diferenças? Paulo, as questões religiosas, né, como a gente tem aqui na pergunta do nosso espectador, sobrepõem aí a vontade da sociedade civil, as mudanças da sociedade? Na verdade, o Estado é laico, mas ele não é desprovido de sentimento religioso. E os deputados refletem essa posição da população. Então, nenhum deputado chega lá de paraquedas, todos são eleitos. De tal maneira que o autor do projeto o deputado Anderson, é protestante, o relator da comissão especial também que é o deputado Ronaldo Fonseca, e vários deputados católicos, evangélicos, são favoráveis ao projeto. De outro lado, há outros deputados com ou sem religião que são contrários ao projeto, e eles também podem, inclusive, nesta fase que estamos agora, apresentar emendas para aperfeiçoar o Estado da Família naquilo que melhor lhes aprouver. Da mesma maneira, a bancada religiosa também faz, dentro do que prevê o regimento, inserções em relação ao Estatuto das Famílias. Isso é natural e é democrático. Pois é, e é interessante, Larissa, lembrar que como essa questão religiosa interfere. Por exemplo, em 1977, o divórcio não podia acontecer no Brasil por uma questão religiosa. Em 2010, nós fomos aprovar a emenda constitucional 66, que simplificou o divórcio. O discurso da bancada religiosa era o mesmo. Olha, vocês estão acabando com a família, né? Uma família homoafetiva está acabando, está destruindo com as famílias. O que tem que se pensar é, por que esse medo, né? Como diz o Drauzio Varela, se você está tão preocupado com a vizinha que dorme com uma mulher, com o vizinho que dorme com um homem, tem alguma coisa errada com você. Porque qual é o problema disso? Né? Por que impor isso à maioria? Né? E a tolerância e a alteridade? Né? Falando nesse assunto, nessa segunda-feira, né, dia 17, o Papa Francisco afirmou na abertura de uma reunião lá no Vaticano que a gente não pode reduzir as relações entre homens e mulheres a um modelo único, né, em simplista. Esse posicionamento do Papa Francisco pode representar uma ruptura aí a longo prazo, na opinião de vocês, em relação a esses conceitos mais tradicionais de família? Não, na verdade, nós temos a doutrina e o magistério da Igreja, em que é seguido há mais de 2000 anos. Na verdade, o que o Papa quis dizer é a não discriminação em relação, por exemplo, a uma mãe solteira, porque ela é essencialmente mãe. Isso foi a fala de Sua Santidade o Papa, não significando, entretanto, que ele aceite outras formas de família que não seja aquela natural. Eu tenho uma participação rápida aqui que eu queria trazer para o estudo, Giovanni Monteiro. Tem um casal de primos heterossexuais que não podem ter filhos, portanto não são família. Isso é muito complicado, né? Eles são família e o Estatuto da Família prevê isso, a união entre homem e mulher, com ou sem filhos, divorciados, união estáveis, viúvos ou viúvas. Mas é que o discurso católico, o discurso da Igreja Católica, sexo é para procriação. Então, esse casal que não pode procriar, então eles não podem nem fazer sexo, quer dizer, e porque não podem ter filhos, isso não é contraditório? Você não acha, Paulo? O sexo tem um caráter unitivo e procriativo.
Na infelicidade de um dos dois ser estéreis, obviamente eles podem recorrer à adoção e isso obviamente é aceito, acolhido pela igreja. Pois é, mas o sexo não é também pelo prazer? Também tem o aspecto humano do prazer. A gente, vamos voltar para a nossa discussão Sim. aí de núcleo familiar, né? E falamos de adoção, então vou chamar mais dois convidados para participarem com a gente. É o Rafael Guerrar e o Lúcio Quadros, de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Eles estão juntos há 20 anos, fizeram união estável e há 4 anos adotaram o João. Rafael, Lúcio, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bom, muito está se discutindo aqui, a gente está discutindo isso aqui no estúdio, sobre o núcleo familiar. E a gente ouve críticas de quem é contra, de quem é a favor, né, dessa definição de núcleo familiar prevista aí no Estatuto da Família, da incapacidade de um casal formado, por exemplo, no caso de vocês, por 2 homens ou 2 mulheres, de criarem filhos, né, de estabelecerem uma família. Como é que vocês avaliam essas opiniões, né, de crítica à incapacidade de um casal formado a partir de uma união homoafetiva ter uma família? Não tem dificuldade. A dificuldade de um casal homoafetivo é a mesma dificuldade de um casal hétero, entendeu? Nós temos o nosso filho e ele não tem dificuldade nenhuma, assim, a gente cria ele com amor, com carinho, com respeito, ensinando ele a respeitar o próximo. Nós somos católicos e vamos eventualmente, não praticantes, vamos eventualmente à igreja. Ele conhece que a igreja é a casa de Deus, ele tem respeito e carinho por todo mundo, toda a família. A base do nosso relacionamento, da nossa família, é o respeito e o amor. E a igreja que vocês frequentam em Gravataí, ela entende a união de vocês como família? Sim, o João foi batizado na igreja católica. E como é que é essa relação, por exemplo, então, em casa com o João, né? Ele tem 4 anos, mas vocês já discutem essa questão com ele? Não, na realidade, a gente tem como a gente fala, como os casais héteros, né? Tem toda uma rotina normal, casa, trabalho, escola, natação, futebol, tem toda uma rotina. Não se foi falado ainda com ele sobre isso porque não sentiu necessidade, né? Assim como nós falamos muito que até mesmo o preconceito, né? Quem coloca somos nós, os adultos, porque os colegas da turma dele da escola, por exemplo, todos sabem que o João tem 2 pais, né? O pai Rafa e o pai Lúcio, né? E eles já reconhecem isso, né? Então, assim, como foi falado mesmo antes, talvez as novas gerações já sejam um pouco mais abertos a isso, né? Como o casal anteriormente, no outro bloco, aí falou que os filhos já debatem isso, para eles já é uma família. É mais natural, né? É que na escolinha do João, ele entrou lá quando ele veio para nós com 4 meses de vida. Então, desde os 4 meses, o João frequenta a escolinha. E daí, na escolinha, ele já entrou na escolinha tendo 2 pais. E ele está hoje com 4 anos e todos os colegas dele da escolinha reconhecem e tratam a gente assim, o pai Lúcio, o pai Rafa, chegou teu pai João, entendeu? As crianças em si, elas não veem maldade, elas não veem nada demais nisso, para eles é muito tranquilo, entendeu? E hoje ele comenta isso quando tem alguma atividade na escola também, a escola também trabalha isso, né? Então, às vezes ele mesmo em casa falando, eu tenho 2 pais, né, pai Rafa, pai Lúcio, isso. Mas tipo assim, a outra coleguinha lá, ela só tem uma mãe. Entendeu? Eu vou trazer, então, tipo assim, eu vou trazer esse assunto aqui para o estúdio, vou pedir para vocês aguardarem aí. Paulo, por exemplo, o Lúcio e o Rafael dizem que frequentam a igreja católica e que o João foi batizado, né, e que a igreja lá de Gravataí, no Rio Grande do Sul, aceita como família, né, o casamento dos dois. Que embate isso traz aí para vocês que estão aí para gerar em breve aí a aprovação do Estatuto da Família? Na verdade, a igreja tem portas abertas, janelas abertas, né? Obviamente, o garoto João tem direito, canonicamente, de ser batizado, mas não tem um caráter sacramental do matrimônio. Isso, obviamente, nem a igreja em Tramandaí, nem em Brasília, nem no Rio, em lugar do mundo pode assegurar isso, que não está previsto dentro da doutrina do magistério da igreja. Mas a igreja está aberta para todos. Afinal, Jesus veio para pregar para os injustos, para os pecadores, e não para os santos. Rodrigo, o caso do Rafael e do Lúcio, né, é muito interessante porque eles falaram aí da questão da escola, né? Muitas escolas, por exemplo, hoje em dia já não tem mais Dia dos Pais ou Dia das Mães, né? É o Dia da Família. Eles retratam aí esse conceito
de vocês, né? Sim. Que vocês estão prevendo aí no Estatuto das Famílias. Sim, porque nós estamos realçando aqui as famílias homoafetivas, mas a coisa é muito mais ampla e mais profunda do que isso, né? As famílias mosaico, quer dizer, as famílias que se reconstituíram depois do divórcio, né? As famílias, somente as famílias monoparentais, ou dois irmãos que vivem juntos, que também são uma família, quer dizer, as diversas representações sociais da família. Mas esse aspecto da família homoafetiva que envolve a sexualidade é sempre muito difícil para todas as pessoas, isso é envolvido em muito tabu, por isso esta dificuldade, né? Mas as crianças, elas vão sofrer bullying na escola sempre porque usa porque usa óculos fundo de garrafa, porque tem a orelha de abano, porque é baixinho, porque é gordinho, porque tem dois pais, porque tem duas mães. Quando veio o divórcio no Brasil, os filhos eram condenados e sofriam discriminação porque a mãe era desquitada, porque era divorciada, quer dizer, isso é uma questão cultural que vai se ajeitando, né? Isso, não vejo isso propriamente como um problema. A minha preocupação é, caso esse estatuto seja aprovado, então é importante saber que esse casal casado, né, que tem um filho, eles estão condenados, além do fogo do inferno, pelas religiões, condenados à invisibilidade jurídica e social. Como é que vai fazer com esse? Esse é um exemplo, são milhares de pessoas, e aí, como é que nós vamos fazer com isso? Eu vou chamar o Rafael e o Lúcio de novo. Vocês, depois da adoção do João, vocês conseguiram até a licença paternidade, né, de 6 meses para um de vocês. Quem foi que conseguiu? Foi o Rafael ou foi o Lúcio? Como é que foi esse processo? Foi difícil conseguir isso na justiça? Demorou 2 anos. A gente entrou via administrativa dentro do próprio INSS. E a gente teve uma audiência onde a gente mesmo foi lá e fez a defesa oral. No primeiro momento foi aqui em Porto Alegre, na 18ª Vara de Recursos. E depois a segunda audiência, que foi 1 ano depois, uma primeira audiência foi 1 ano e a outra audiência no segundo ano. Então levou 2 anos e todas elas a gente ganhou por unanimidade. E, inclusive, em Brasília, quando a gente estava fazendo através de teleconferência, quando terminou e todo mundo aprovou, o pessoal de Brasília lá que estava na sala lá da audiência, eles levantaram e aplaudiram a conquista, porque foi o primeiro caso de processo administrativo. A gente não recorreu à justiça, a gente foi um processo dentro do INSS e foi o primeiro no Brasil. E deu uma repercussão muito grande e foi muito bacana. Assim, a gente abriu um precedente e foi excelente, foi ótimo. Eu tirei 4 meses de licença pelo INSS e a empresa onde eu trabalho me deu mais 2 meses, como dão para todas as mães lá no meu serviço. Em relação a outros direitos aí que os casais têm, como, por exemplo, o plano de saúde, né, da família, vocês têm direito a isso também? Como é que isso funciona aí a partir da relação de vocês, né, da união estável? A gente teve que fazer um documento como se fosse uma união estável para eu colocar o Rafael no plano de saúde da onde eu trabalho. Eu trabalho num banco. E daí eu coloquei o Rafael como meu dependente e depois, quando o João veio para nós, eu coloquei o João também como meu dependente. Então, tudo funciona perfeitamente, tranquilo, sem preconceito, sem problema nenhum, tranquilamente, nenhum estresse dela. Assim. Só tive que fazer esse documento cartório que vale como uma união estável. Que equivale, uma né? declaração de vida em comum. Na verdade, é uma declaração de vida em comum, que ela equivale à união estável. Que eu fiz isso já há uns 15 anos, eu acho, já uns... 12 anos. Faz uns 12 anos que a gente tem essa declaração de vida em comum, muito antes desse direito de união estável, né? Eu queria agradecer, viu, a participação de vocês no Sala Debate de hoje, por expor aí a história de vocês, falar as opiniões. Muito obrigada, viu, mais uma vez. Tá ok, nós agradecemos. O João vai aparecer. Bom, eu queria voltar à nossa conversa. O João. Esse aqui é o nosso gato. João? Gatão. Obrigada. Boa noite. Um abraço, uma boa noite para todos. Queria trazer o nosso assunto agora para questões jurídicas, né? Eu queria entender um pouco, Paulo, caso aprovado aí o Estatuto da Família, né? Como é que fica a jurisprudência brasileira em relação a casos como o do Lúcio, do Rafael, né? E outros casos que a gente viu, como a gente comentou no primeiro bloco, de união estável de casais homoafetivos que já se tornaram casamentos civis. Como é que isso alteraria essa legislação? Nós temos diversa legislação. No caso particular deles, né, a Lei Nacional de Adoção já prevê que qualquer pessoa maior de idade
a partir de 18 anos, solteiro ou não, pode adotar, independente de ser homossexual, bissexual ou heterossexual. Então, nem o Estatuto da Família altera nenhuma questão relativa à adoção de crianças, porque a Lei Nacional de Adoção já prevê. Em relação à decisão nefasta do Supremo, em relação à jurisprudência firmada, eles o fizeram a arrepio da lei. Por isso que esse projeto do Estatuto da Família visa regulamentar o que está previsto no artigo 226. Se querem outras formas, outras interpretações de arranjo, repito, que se faça uma proposta de emenda à Constituição, consigam 3/5 em 2 turnos das 2 casas e mude a Carta Magna. Agora, Rodrigo, a gente percebe as mudanças na legislação são constantes, né? Um artigo às vezes sobrepõe um outro, temos projetos de leis que às vezes fazem alterações aí até no próprio Código Civil. A gente tem uma evolução da legislação, mas volta e meia essa legislação é alterada, né? Como é que você vê essa Sim, questão? a legislação ela não consegue acompanhar a vida como ela é, essa realidade jurídica, né? Por exemplo, esse casal é casado e milhares de outros, né? Como é que vai ficar depois, se esse estatuto for aprovado? O casamento ele será anulado? Né? Isso é uma loucura, quer dizer, é um retrocesso social muito grande. Então, a legislação não consegue acompanhar, ainda bem que tem os guardiães da Constituição, e não somos nós, são os ministros do STF, 11 ministros do STF, que se posicionaram e interpretaram a Constituição assim. Né? Isso isso tem que ser respeitado. Né? Agora, a lei não consegue acompanhar essa realidade, mas temos princípios constitucionais, né, interpretativos, porque qualquer uma dessas questões, até o próprio conceito de família, ela tem uma interpretação subjetiva. Aqui mesmo, nós temos 2 posições antagônicas, então isso é da subjetividade do sujeito. São isso que você está falando vai ao encontro aqui da nossa participação nas redes sociais. Por exemplo, o Vitor, via Twitter, diz o seguinte: não podemos cuspir na Constituição, na opinião dele, né? Casal, segundo a Constituição, união de homem e mulher, família constituída por casal. Já a Érica Francisca diz o seguinte: família boa é aquela em que uns amam os outros. Quantas famílias tradicionais vivem as turras e se mantêm apenas como fachada. A gente percebe aí, como o Rodrigo falou, né, Paulo, que é uma questão subjetiva, muito da opinião das pessoas que estão envolvidas aí, né, da sociedade civil, né? Na opinião de vocês, a gente já falou da questão religiosa sobrepondo aí a vontade da sociedade civil, mas não estamos caminhando aí para um processo em que a sociedade civil, em que as mudanças que acontecem dentro da sociedade possam interferir aí nessas questões realmente jurídicas e legislativas em relação a esse assunto? Na verdade, as mudanças porventura existentes devem ser feitas de acordo com a lei. Então, nos preocupa no processo democrático que, no caso, o Supremo queira legislar em nome dos representantes do povo, no caso, dos deputados e senadores. Essa judicialização é muito ruim para o processo democrático, porque eles não conseguem o intuito no parlamento e o fazem de uma maneira obtusa via decisão judicial. Isso é ruim para o processo democrático do país. Pois é, mas isso faz parte exatamente do processo democrático, porque o direito não é só a lei. A lei é apenas uma das fontes do direito. A principal fonte do direito são os costumes. Isso já o Supremo é o guardião da Constituição. Sim, mas ele vai interpretar de acordo com a evolução da sociedade, de acordo com os costumes. E ele interpretou assim. Nós podemos até achar ruim, discordar, mas isso é assim. Agora, se nós formos pegar na religião verdadeira, será que quem é cristão de verdade não está sendo intolerante, não está condenando a invisibilidade jurídica? Será que uma religião verdadeira não tem que tolerar e amparar e acolher essas pessoas, Paulo? Você não acha isso? Paulo, você... Eu acho que o conceito religioso, né, íntimo de cada um, deve ser respeitado. Nós não temos nenhuma forma de discriminação com pessoas que tenham outras orientações, outras opções, mas o que nós queremos colocar é a vontade da maioria, e a grande maioria da população concorda com o conceito que está na Constituição. E isso deve ser respeitado, inclusive, pelos senhores parlamentares. A gente, eu queria voltar a falar da enquete. Se a gente pegar a enquete no site da Câmara agora, a gente vai perceber, eu vou botar aí na tela para vocês, aqui do lado direito, participe, enquetes. A gente já tem aí mais de 4.282.000 votos e a gente percebe, infelizmente, para pegar o resultado eu teria que voltar, mas hoje mais cedo, quando eu olhei, estava muito próximo, empate. Né? Um empate. A gente percebe aí uma polarização realmente, né? Isso mostra o quê?
Rodrigo, em relação à opinião da sociedade, à vontade da sociedade civil. Uma enquete como essa, é claro, ela não tem um valor aí estatístico, não é por causa dela que um projeto ou outro vai ser aprovado ou não. Mas o que esse resultado demonstra? Sim, ela demonstra uma opinião popular importante, mas uma coisa que não pode ser perdida é, olha, tem uma questão das minorias que deve ser tratada de forma diferente, né? As desigualdades, elas não podem ser tratadas assim. Então, tem minoria, que seja direitos, os vulneráveis, né? Eles têm que ser tratados de uma forma diferente. Isso é um indicativo, mas essas pesquisas também têm que ser, ela é muito interessante, acho que deve-se continuar a discussão, né? Mas a questão é que ela está eivada, contaminada o tempo todo por esses valores morais estigmatizantes. É uma pena que isso seja assim, né? E eu acho que nós deveríamos buscar na própria religião a tolerância, né? A busca do acolhimento, a afetividade, que... Ambas propostas, né, propõem a participação da família nos espaços de decisão do poder público, né? Que a família possa participar. Esse não é um caso de que as famílias estão participando de um processo de decisão e de que forma, para a gente ir caminhando aí para o fim do programa, vocês acreditam que essa participação familiar nos processos de decisão do poder público, ela vai ser exercida? O Estatuto da Família prevê isso, a participação da família na política pública desenvolvida, como, por exemplo, criação de secretarias da família no âmbito municipal, estadual, ou quem sabe uma indicação executiva para que se crie, né, o Ministério da Família, onde que tenhamos políticas públicas da criança no ventre materno até o idoso no estado terminal. Isso faz com que nós tenhamos uma maior valorização da família por meio dessa participação direta. E aproveitando o site da Câmara, as pessoas podem ligar no 0800, colocando a sua posição ao relator do projeto, tanto na Câmara quanto no Senado. Isso é importante para os parlamentares ter o termômetro, né, da participação popular e a opinião em relação ao projeto. Rodrigo. O Estatuto das Famílias, essa ideia é muito interessante, né? Só que isso já está previsto na lei, na Constituição, no Poder Executivo. Realmente, e nisso nós concordamos, Paulo, faltam políticas públicas, mas políticas públicas efetivas. Por exemplo, da adoção. Tem milhares de crianças para serem adotadas e muitas pessoas, famílias querendo adotar, a adoção não acontece por causa do entrave jurídico. Quer dizer, se tivesse uma política pública efetiva, né, então nós temos que parar de teorizar e implantar essas políticas. Agora, o Estatuto das Famílias, que é o que ele retira do Código Civil todo o livro de família e implementa uma legislação, o livro de família, o Estatuto das Famílias, que seria, na verdade, o Código de Família, né, das famílias, ele é aberto, plural, né, e isso que nós estamos lutando por essa família mais democrática. O Paulo citou aí o telefone da Câmara, eu queria então dar para quem está em casa, é 0800 619 619, para quem quiser participar aí, né, em ambos. 0800 619 619. Se você quiser, além de participar pela enquete da Câmara, também dar a sua opinião sobre esse assunto aos relatores aí das propostas. Para a gente finalizar, vocês conhecem a legislatura de outros países que caminham aí ao encontro das propostas de vocês? Paulo, no caso do Estatuto da Família, você tem a ideia de algum outro país que tenha aprovado uma legislação como essa? Tem legislações esparsas em relação a isso, né? No Chile, né, nós temos lá políticas públicas relacionadas à família, tem órgãos municipais e das províncias em relação a isso. E só para fazer uma ressalva, a questão da adoção deve ser feita na mudança na Lei Nacional de Adoção. Não tem nada a ver com o Estatuto da Família e nem o Estatuto das Famílias. Rodrigo, no caso do Estatuto das Famílias, algum país que tenha uma legislação parecida com essa ou como essa que vocês propõem aí pelo Estatuto? Sim, sim, mas só antes, rebatendo o seguinte, que são políticas públicas de implementação, né, que o Estatuto da Família propõe, deveria incluir essas também. Mas vários países, isso é uma tendência, talvez um caminho sem volta, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, na Argentina, na América Latina e no todo mundo. O Brasil foi um dos últimos a adotar isso, embora não tenha o texto legislativo, já tem isso dessa forma, através de decisões dos tribunais e tal. Mas o direito de família do Brasil talvez seja um dos mais avançados do mundo, porque ele traz concepções
muito importante, porque ele passou a adotar o afeto como valor jurídico, e daí ele se tornou um princípio, e ele é o norteador de todo o direito de família. Então nós temos questões que não têm lugar nenhum, por exemplo, a questão do abandono afetivo, uma lei da alienação parental, vários outros aspectos que colocam o Brasil no ranking de um dos países mais avançados em termos de direito de família. Queria aproveitar para mostrar então para quem está em casa o site das instituições de vocês. O primeiro é o providafamilia.org, é o site da Associação Nacional Provida e Profamília, que o Paulo está aqui representando. A gente vai colocar aí para quem está em casa. Esse é o site da Associação Nacional Provida e Profamília, providafamilia.org.br. Aqui você acompanha as discussões também em torno aí do Estatuto, eles publicam artigos, né, e opiniões aí diversas sobre esse assunto. E também o site do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que o Rodrigo está aqui representando hoje, é o ibdfam.org.br. A gente tem artigos, discussões, legislação. Logo aqui à esquerda a gente tem um dado sobre o Estatuto das Famílias. Então, se você quer conhecer e acompanhar um pouquinho mais desse assunto, acesse aí os dois sites, do IBDFAM e o da Associação Nacional Provida e Profamília. Queria as considerações finais de vocês sobre esse assunto e agradecer já de antemão a participação de vocês no nosso programa. Agradecer o convite, dizer que nós, do Provida e Profamília, estamos à disposição para dirimir as dúvidas e pedir a participação popular junto aos parlamentares para que possamos aprovar o projeto do Estatuto da Família da Câmara e rejeitar o Estatuto das Famílias do Senado e também o Estatuto das Famílias que está na Câmara. Rodrigo. É muito importante essa discussão, né? Porque nós precisamos estar mais abertos à alteridade, à tolerância, né? E dignificar as pessoas. O que interessa da família é que as pessoas sejam felizes. E agora, o que é ser feliz? Será que o filho daquele casal homoafetivo, será que ele será infeliz? O que é a felicidade? É essa pergunta que nós temos que nos fazer o tempo todo. O que é uma família, né? O que garante a existência de uma família? É a certidão de casamento? É o matrimônio? O que é que dá em cada um, né? Que esse desejo que encaminha e desencaminha, o que é essa busca da felicidade? Eu acho que é isso que vale a vida. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela presença, Paulo e Rodrigo. Uma boa noite para vocês. A gente vai continuar acompanhando essa discussão aqui no programa, viu? A você de casa, mais uma vez, obrigada pela sua companhia, pela sua participação pelo Twitter e pelo Facebook. E a gente espera você na próxima terça-feira com um debate especial sobre empreendedorismo e empregabilidade. Uma boa noite e até a próxima semana. Tchau!